prazer aqui, né, a alegria de ter um palestrante que vai falar sobre a vida consagrada em Santo Agostinho, frei, né, e mestrado e mestre, né, Danilo José Janegide. Ele também é promotor vocacional, mestre em teologia, especialização em teologia da vida consagrada pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha. Frei Danilo é natural da cidade de Paraguaçu Paulista, em São Paulo. Foi ordenado sacerdote na Ordem dos Agostinianos Recoletos em 28 de agosto de 2015, assim que na semana que vem vai fazer 3 anos de sacerdócio, no dia de Santo Agostinho, na mesma cidade onde ele nasceu. Sua primeira destinação foi a cidade de Belém, na paróquia de São José de Queluz, onde se encontra exercendo o seu ministério. Como foi falado, possui mestrado em teologia com especialização em teologia da vida religiosa consagrada pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha. Atualmente participa do curso de pós-graduação em psicopedagogia do acompanhamento formativo na Associação Transcender, em São Paulo, que seria o curso de formadores. É o coordenador do Secretariado de Juventude e Promoção Vocacional da Ordem dos Agostinianos Recoletos no Brasil. Também exerceu seu diaconato também lá na Espanha, ali a profissão solene também foi na Espanha. E a gente também teve essa oportunidade de conviver por um tempo no mesmo convento ali na Espanha, e um período, né, fomos transferidos juntos, né, da Espanha para cá. Então recebamos o Frei Danilo com um forte aplauso. Deixa eu ficar em pé que eu fico mais à vontade, né? Que é muito formal. Primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite a partilhar com vocês um pouquinho, muito pouquinho, né, desse conhecimento sobre Santo Agostinho, que pode se estender muito mais, né? Para mim é de certa naturalidade, né, porque é um tema que já há alguns anos eu tenho trabalhado mais de perto, né? Então, para mim, eu posso correr o risco de me estender muito em alguns aspectos. Eu vou tentar ser mais centrado para a gente tocar todos aqueles mais importantes, não todos, porque a teologia agostiniana sobre a vida consagrada é muito ampla. Poderíamos fazer um curso de doutorado sobre a teologia de Santo Agostinho, né? Nesse aspecto da vida consagrada. Então, primeiramente, eu fiquei pensando assim, como nós poderíamos, pensando um pouco no público, né? É verdade que nós contamos com algumas pessoas, já estou vendo por aqui, da vida consagrada ou candidatos à vida religiosa consagrada. Então, para eles, talvez o vocabulário vai chegar um pouquinho mais, né? Mas pensando na maioria, né? Que, vamos falar assim, a maioria de vocês são leigos. Então, para nós falarmos muitos aspectos da vida consagrada, vai ficar um nível de especulação, curiosidade, mas talvez não ajudasse tanto. Então, eu pensei em trazer aquelas coisas mais práticas da vida consagrada. Vamos tocar bastante coisa da essência da vida consagrada, mas também é perfeitamente aplicável à vida, a todas as vocações, né? Santo Agostinho tem essa maneira também de entender a igreja como uma comunhão, né? Isso ajuda muito, porque tudo aquilo que nós falamos da vida consagrada, tudo aquilo que nós vimos ontem sobre a teologia do sacerdócio em Santo Agostinho, ou anteontem sobre a teologia do leigo, né, da vida laical em Santo Agostinho, do laicato, se conecta perfeitamente, porque no fim nós somos igrejas, e o que uma vocação vive é uma maneira de potencializar algo que todos nós somos chamados a viver, né? Assim como, por exemplo, a vocação matrimonial completa a vocação sacerdotal, né? É uma referência para nós que não vivemos essa vocação, a união dos esposos, o amor, né? Tudo isso nos ajuda a viver também a nossa própria vocação. Então vamos tentar ser um pouco mais ligeiros na reflexão, não vou ser tão teológico assim, vou falar mais assim, aspectos práticos. Experiência da vida de Santo Agostinho, vai aparecer algumas histórias, alguma situação que ele teve que enfrentar, que de alguma maneira ele vai construindo a sua teologia na história, na realidade dele, naquilo que vai
permeando a sua realidade, o seu contexto, tá bom? Então eu peguei essa alegoria dos 7 modelos, né? Vamos já dizer que é muito pouco, porque Santo Agostinho escreveu muita coisa, né? Então 7 modelos seria só para a gente se centrar um pouco, para não se perder na reflexão. Mas aqui eu apresento 7 modelos que são como essenciais da vida consagrada e como ele ia entendendo um pouco. Não existe uma obra que a gente siga, tá? Sobre a vida consagrada. Santo Agostinho escreveu muitas coisas, porque ele era monge, né? Nunca deixou de ser monge, mesmo quando sacerdote depois, e enquanto bispo, ele não deixou a vida comunitária, né? A vida conventual, ele gostava muito. Apesar de ter uma atividade pastoral intensa, ele nunca renunciou à sua vida de comunidade, né? Então ele se sente mais monge, mais frei do que bispo, de alguma maneira. Então isso vai permear toda a sua discussão. Quando vamos pegar 7 imagens, que na verdade ele tira essas imagens da Bíblia, né? Santo Agostinho é um amante da Sagrada Escritura, então nós vamos pegar aqui como recurso a fonte dele, que é a Sagrada Escritura, é a Palavra de Deus, que serve para fundamentar toda a teologia. A teologia sem a Palavra de Deus não é teologia, é uma reflexão especulativa, né? A teologia é uma reflexão que parte da Palavra de Deus e da tradição da Igreja. Portanto, eu vou apresentar. Vai ter um pouquinho de Sagrada Escritura, ainda que nós não vamos ler o texto bíblico, para não estender demais. Depois vai ter eu vou fazer referência, aqui eu tenho o compêndio da vida consagrada, mas nós vamos fazer referência aos textos do documento Vita Consecrata. É um documento muito importante do Sínodo da Vida Consagrada, do Papa São João Paulo II, que traz um pouco a essência da vida consagrada e está sendo válido ainda hoje. É uma reflexão muito atualizada e muito boa, porque é uma reflexão de toda a vida consagrada do mundo inteiro. Depois tem alguma coisa do Papa Francisco já, né? Vai aparecendo bastante, e alguma coisinha do Papa Bento, mas eu não vou me centrar, vou tentar ser bem agostiniano, no sentido de só seguir o texto dele. Aqui eu tenho, só para a gente conhecer de onde vêm as fontes, né? Aqui nós temos uma obra que saiu da coleção patrística, né? Da Cidade Nova, né? Essa é uma edição espanhola, não tem o português, da editorial Ciudad Nueva, e da revista Agostinos, que é uma especializada em estudos sobre Santo Agostinho, feita em colaboração com todas as famílias agostinianas. Então tiveram cuidado, no ano da vida consagrada, já tinha começado um pouco antes, né? São 2 tomos iguais, né? O outro eu não tenho aqui. Então são recolhidos aqui todos os textos de Santo Agostinho sobre a vida consagrada, sobre a vida monástica. São 2 livros mais ou menos iguais, tem a mesma edição, né? Então tiveram os autores cuidado. Isso para nós que estávamos lá estudando vida consagrada foi uma moleza, porque no lugar de eu ir selecionar o texto, eles vinham na mão pronto, né? Então isso ajuda bastante, é um trabalho bonito, espero que um dia seja traduzido ao português, né? Talvez não tenha tanto interesse também, na Europa há um grande interesse por esse tipo de estudo, né? Então era mais... E só para terminar a parte bibliográfica, porque se alguém tiver interesse, né, eu tenho que defender a teologia da vida consagrada. Aqui para os novos religiosos e aqueles que já estão mais experientes também fazem teologia da vida consagrada, né? Então aqui vamos seguir um pouquinho sobre a essência da vida consagrada. O padre José Cristo Rei Garcia Paredes foi meu professor, e eu acho que um pouco do que eu transmito sobre a vida consagrada é aquilo que eu aprendi dele, né? Eu acho que hoje é uma das maiores referências em vida consagrada no mundo. É um espanhol muito pé no chão, né? Ama o Brasil, morou em Curitiba, né? Gosta muito do português. Parece que já tem alguma obra em português também, e é alguém que já está se aposentando, então ele tem uma bagagem bastante grande sobre o assunto, tá? Só para a gente ver um pouco de bibliografia, mas vamos lá. 7 modelos da vida religiosa consagrada em Santo Agostinho. O primeiro modelo que nós vamos tomar é sobre aquele salmo que Santo Agostinho gosta muito, que é o Salmo 132, né? E aí tem a imagem do orvalho do Hermon. E aí nós vamos ver, então, nessa primeira imagem, a vida consagrada, vamos dizer assim, uma vocação como graça. Sabem que Santo Agostinho é conhecido por ser doutor da graça. Então nós vamos começar falando por aí, né?
Primeira coisa que nós temos que ter clara, então, é que a vocação religiosa é um dom de Deus. Não é porque eu escolho, é Deus que me escolheu, né? Isso tem que estar bem claro para os nossos candidatos que tem seminaristas, né? Então, aqueles aspirantes à vida consagrada. O primeiro é, então, entender a vocação como graça. É Deus que me chama. Não são minhas qualidades intelectuais que vão me permitir aceder à vida consagrada. Também pode, mas o mais importante é o dom. E aqui a gente pode ler dá para todo mundo ver, a letra é um pouquinho difícil, mas é um texto do documento Vita Consecrata, né? Número 19. Vamos ler juntos então? Como toda a existência cristã, também a vocação à vida consagrada está intimamente relacionada com a obra do Espírito Santo. É Ele que vem de fora, sempre nos novas pessoas, a sentir a atração como comoção tão prometedora. Sob a sua ação, elas revivem, de certo modo, a experiência do profeta Jeremias. Vós me seduziste, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Então, primeira coisa que nós temos sobre a teologia da vida consagrada é que ela é uma graça, é um dom de Deus, é obra do Espírito Santo, né? Então, Santo Agostinho, sobre esse tema, né? Vamos tomar vários, eu vou recortando os textos, não vou citar os textos dele, porque nós estenderíamos muito. Então, eu vou falar só assim, os temas que ele foi tratando, né? Ele pega esse Salmo 132, que fala do orvalho do Hermon, né? Que é um monte, uma montanha importante, né, na Terra Santa. E ele vai tomar essa imagem, né, desse rocio que é caindo na montanha. E aí ele vai dizer, esse orvalho, né? Então as palavras do saltério, ele diz, esse som que nós escutamos quando nós meditamos esse salmo, né? Essas palavras desse Salmo 132 são uma melodia, essa palavra de Deus, tanto no cântico como na compreensão. No fim ele está dizendo assim, realmente uma oração, é algo que me leva mais perto de Deus, né? E ele vai falar, é uma melodia que nós precisamos escutar nos nossos mosteiros, né? Ante esta voz se animaram os irmãos que anelaram viver juntos, ou seja, essa voz, esse desejo de estar na presença de Deus, esse orvalho que vai caindo do céu, que é esse dom de Deus sobre a vida humana, vai convidando as pessoas a seguirem a vida consagrada. Este verso, diz ele, foi a trombeta para eles, soou por todo canto da terra, e os que estavam separados foram congregados. Esse é o comentário ao Salmo 132, um salmo bastante trabalhado por ele. Ele usa muito sobre a vida comunitária, esse salmo também, né? É aquele que agradável viverem unidos os irmãos, né? Vocês lembram aquela musiquinha que a gente canta na paróquia, né? Então, a vida religiosa consagrada, em primeiro lugar, é dom, é graça. E quem é movido por essa graça dá o seu sim a Deus. Deixa eu passar aqui o esquema para vocês verem. Então, primeiro nós temos o doce som do saltério, né? Que convoca, a palavra de Deus convoca o segmento. Depois a vida consagrada como um dom, graça, né? E aí vem uma questão muito importante, né? É preciso colocar os nossos ouvidos e o nosso olhar sempre em Deus. Se é um dom de Deus, deve ser então um encontro com Deus que possibilita seguir o nosso sim, no poder da sua graça e não na nossa autossuficiência, né? O Papa Francisco, vocês vão ver que dá para casar perfeitamente a teologia, né? O Papa Francisco tem insistido muito para quebrar a autorreferencialidade, né? Aqui Santo Agostinho diria o mesmo, o importante é Deus, não o eu. O eu está a serviço dessa missão que Deus confia, mas não está no centro, é o próprio Deus, né? Então deve estar pronto o ânimo a prometer e cumprir. Não aconteça que por incapacidade de cumprir alguma coisa a gente acha que não tem a vocação, né? Nós não temos o domínio de tudo, né? O religioso talvez vai saber algum aspecto. Tem gente que reza melhor, tem gente que gosta mais da oração individual, né? Tem as diferenças na comunidade. Mas o importante é usar essas diferenças como dons que Deus vai dando e vai enriquecendo toda a comunidade, né?
Então, às vezes a gente pode correr esse risco. Se coloca muito a força no eu, aí vem a dificuldade, vem o pecado, e a gente acha que não tem mais vocação, e aí desanima. Então é sempre olhar para o alto, para esse orvalho do irmão, né? Esse rocio, né? Essa brisa que vai caindo do céu e vai então permitindo que nós vamos dessa graça. Então, o que significa irmão, né? Santo Agostinho foi analisar, né? O nome hebreu, né? Ele diz que significa aquilo que, ou seja, uma luz que se eleva, algo assim, né? A tradução é um pouquinho ruim, né? Mas eu queria ter pego em latim para ver como era, mas eu sou muito ruim em latim, aí eu fiquei com a espanhola, né? Mas é uma luz que vem de algo, né? É uma espécie de luz ou insight, alguma coisa assim. De Cristo procede o orvalho, porque nenhuma luz foi encobrada, essa palavra espanhola seria, nenhuma luz veio fora de Cristo, porque Ele é a luz, né? Aí Salmo 132 significa então que essa luz elevada é uma luz que vem de Cristo. Ou seja, os nossos dons, aquilo de bom que a vida religiosa pode fazer no mundo, nada mais é do que o dom de Deus, é a graça de Deus levando, né, a história. Então nunca é o religioso, o fulaninho de tal, é a graça de Deus na pessoa dele, atuando. Claro que se a pessoa se abre, a graça flui, né? Mas Santo Agostinho é muito cuidadoso com o tema da soberba. Ele vai falar muito da humildade na vida consagrada, né? Em todo momento. Então, no fim, está um pouco a base aqui. A luz exaltada é Cristo, de onde procede o orvalho do irmão. A vida religiosa não é uma integração humana e grupal. Ou seja, nós não vemos juntos porque nós somos... eu gosto muito do Frei Luís, que é verdade, né? Mas não é porque nós escolhemos lá, né? Fala assim, não, eu quero morar com o Frei Luís, com o Frei Alessandro, com o Frei Pedro e com o Frei Josimar, né? Não é um dom, a gente vai aprendendo juntos também, né? Vai convivendo e vai... Então não é uma integração meramente humana. Quem nos reúne? É Deus, é o Espírito Santo, né? Então essa graça de Deus. Não podemos esquecer de alguém muito importante na história da salvação, Maria, né? Maria é um exemplo a seguir, porque ela foi fiel, ela disse o seu sim. Quando ela disse o seu sim, ela diz, faça-se a tua vontade, né? É um abandono à graça de Deus, deixar Ele cumprir. Ela não disse, pode deixar que eu vou fazer tudo. Não, ela disse, faça a tua vontade na minha vida. Então Maria se torna modelo para a vida consagrada, né? Santo Agostinho, sobre a Virgem Maria e a vida religiosa, tem uma obra bastante interessante que chama a Santa Virgindade, seria, né? Sobre a castidade, de Santa Virginitate. Então é uma obra dele que ele vai falar muito sobre a castidade. E aí nós temos que lembrar um pouquinho o tempo de Santo Agostinho, tá? Depois nós vamos falar mais da castidade, mas não fiquem assustados, porque ele vem de um tempo onde para ele a vida religiosa, né, na teologia daquele momento, a vida religiosa é o estado de perfeição. Então ela é um pouquinho melhor do que a vida laical, vamos dizer assim. Em algum momento na teologia dele vai aparecer essa ideia, tá? Quando ele fala da vida consagrada, ele tende a colocar um pouquinho acima das outras. Então Maria é um coração cheio do amor de Deus. Santo Agostinho nos recordará que ela então com seu fiat fez com que a sua consagração como primeira consagrada da história tivesse então origem. Maria para ele é como a primeira consagrada da história. E é verdade, né? Maria viveu essa vocação especial. Perguntar-se então, uma questão importante para nós, né? Se nós estamos, para os religiosos, né, os candidatos, nós estamos por vocação ou equivocação, né? Tem gente que busca a vida religiosa porque lá fora não conseguiu o príncipe encantado ou a mulher maravilha, né? E aí levou um chute no traseiro e diz, agora eu vou ser religioso, não tem, né? Por falta de opção, né? Não, tem que ser dom, né? Então, o mais importante é a vocação e não a equivocação, né? E depois a gente vê os resultados. Então, sobre isso, ele vai dizer, é importante se fundamentar no amor, não na vida fácil, né? Aí vai aparecer uma obra importante também sobre os monges, De Opera Monacorum,
Tinha uns monges, depois eu vou falar mais deles, né? Que eles estavam tão encantados com a vida religiosa que falaram assim: pra que a gente vai trabalhar? Vamos passar o dia todo na capela, adorando o Santíssimo, né? Vamos ficar aqui, chama Ócio Santo, né? As coisas de Deus, vamos ficar aqui, tão maravilhados, né? Um pouco como Pedro, vocês lembram? Vamos fazer 3 tendas e ficar por aqui, tá tão bom, né? Mas aí então... o que acontece? Santo Agostinho vai dizer assim, não, e vai pegar um texto paulino que vocês também devem conhecer, que diz: quem não trabalha, que não coma, né? E aí ele vai falar, não, vocês estão entendendo mal a vida religiosa, né? Esses monges eram agostinianos, e aí ele tem que puxar a orelha, falar, não, de jeito nenhum, né? Depois nós vamos falar mais deles. E então ele vai falar isso, que é dom de Deus, mas também é tarefa, também implica da nossa parte, né? E aí vem uma questão importante, que é não admitir qualquer pessoa, então, a vida consagrada. Se nós queremos hoje atualizar Santo Agostinho um pouco, nem todo mundo vale para essa vocação, assim como nem todo mundo vale para a vocação matrimonial, não é? Então, ser um pouco seletivos, né? Na vida religiosa tem crescido mais esse tema da seleção, né? O trabalho na pastoral vocacional, a gente tem tomado mais cuidado, por causa de algumas coisas que acontecem por aí, que vocês sabem mais que eu, né? Então, a gente tem tomado um certo cuidado, a igreja tem tomado muito cuidado, né? E aí entra a ciência para ajudar também em algumas questões, né? Tudo aquilo que vai permitindo para ver o quê? Se a pessoa tem... Na verdade, a gente nunca vai conseguir responder, eu tenho que fazer um parênteses aqui. Nunca nós vamos conseguir responder se a pessoa que está diante tem vocação. Isso é entre ela e Deus. Mas eu posso olhar as capacidades, falar, nesse momento eu percebo que não tem a capacidade, então melhor você buscar outro lugar. Mas, senão eu vou me estender muito, eu vou falando demais, né? Aí o Papa Bento XVI fala algo importante, não por causa dos... O Papa Bento XVI pegou muitos problemas da vida consagrada, bastantes, principalmente temas de pedofilia, tá? Foi assim, todo bom. A Nossa Senhora de Nazaré já está liberada para vir para cá? Ela já chegou aí. Ai, não sei como que tá. Ela está crisma. Com certeza a Nossa Senhora de Nazaré é mais importante que a palestra, mas que ela nos inspire, né, no nosso sim. Então, seguindo, né, o Papa Bento vai dizer assim: apesar de todos os problemas, nós também estamos vendo algo muito triste, que são os profetas de desventuras, que proclamam o fim da vida religiosa consagrada. E aí entra todo o tema, se é um dom de Deus, como é que vai terminar? Né? Se Deus que quer, Ele vai levar adiante. E é o Espírito Santo quem leva, não somos nós, né? Então essa confiança em Deus. O Senhor nos escolheu porque éramos bons? Pergunta Santo Agostinho. Ele disse, não, nos escolheu não os que eram bons, mas aqueles que Ele quer tornar bons, né? Olha que bonito. Então é todo um processo de vida, de conversão, né? E aí vem uma historinha para terminar essa primeira imagem, que nós ainda temos mais 6, né? Carta ao jovem Demetríade, né? Diz que apareceu um jovem lá e falou assim, nós temos uma candidata boa aqui para a vida consagrada feminina, viu? Ela tem dinheiro, a família tem posses, ela vem de uma família muito tradicional, né? Tem qualidades excepcionais, vocês imaginam aí, nós vamos um pouco fazer novela aqui, né? Para ninguém dormir. Então, ela sabe tocar harpa, ela sabe já ler, né? Que era um pouco incomum, né? Então, ela tem vários dotes. Aí Santo Agostinho assim, muito bem, mas precisa ver se ela tem vocação para isso, né? E aí falou assim, ele diz, então é preciso não olhar os méritos da pessoa somente, porque senão ele na verdade estava lutando aí contra uma teologia daquele momento, que era pelagiana. Ou seja, Pelágio era um homem que dizia assim, a gente quer ir para o céu, vamos lá, todo mundo se esforça, igual academia, entra lá e a gente vai, é só se esforçar um pouquinho. E Santo Agostinho vai dizer, não Senhor, é a graça de Deus que vai fazer a gente ir para o céu,
Estou fazendo assim meio, né? Mas é um pouco isso. Ele diz, não tanto o esforço, também o esforço, mas a primeira coisa é o dom. Primeiro é vocação, é dom. Depois entra os méritos. Se os méritos pessoais dela vai ajudar na vida consagrada, melhor ainda. Mas primeiro precisamos ver se tem vocação, né? E aí ele vai falar do dom perfeito, lembrando da epístola, né? do apóstolo São Tiago. Então nós terminamos assim. Vou passar meio rápido, tá? Para a gente não demorar muito. Segunda imagem. Podemos passar? E depois no final a gente deixa para alguma pergunta, tá? Os 3 jovens da fornalha ardente, vocês lembram? Como que era o nome deles? Os seminaristas que rezam todo domingo aí na capela, né? Esse salmo da primeira semana, vocês lembram? Isso. Os 3 jovens. Tem gente que se embananou aí, né? Mas vocês lembram da história, né? Do livro do profeta Daniel, capítulo 3, né? Eu não vou ler o texto, senão a gente vai... Mas vamos ler junto esse texto do magistério da igreja, então, sobre a castidade. Vamos lá. A castidade... enquanto manifestação da entrega a Deus, com coração diviso, constitui um reflexo do amor infinito que une as 3 pessoas divinas na profundidade misteriosa da vida humanidade. Amor testemunhado pelo Verbo encarnado até o dom da própria vida. Amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que incita a uma resposta de amor total a Deus e aos irmãos. Então aí entra nesse último pedacinho, eu vou ficar em pé que eu não vou ficar lendo, senão vou demorar muito, aí vai vindo outras ideias. Então, o que nós vemos aí já? Algo importante, né? É uma resposta de amor total a Deus e aos irmãos, né? Então a castidade, o voto de castidade, né? Ele então permite ao religioso não a se fechar, né? Como dizendo, não é falta de opção na vida afetiva. É todo o contrário, é fazer uma opção mais total, de um amor muito mais aberto, né? Não entendam mal, tá? Porque se eu falasse isso para os jovens, eles ficavam muito felizes, né? Um amor aberto, eu amo todo mundo e faço o que eu quiser, né? Não é libertinagem. Mas há uma resposta de amor total a Deus e aos irmãos, né? Muito mais, nós vamos ver que é um pouco dom do céu também, né? Então aí Santo Agostinho a obra principal sobre esse tema é sobre a Santa Virgindade, né? E é assim, porque algumas pessoas não queriam casar também. Aí ele escreveu uma sobre o matrimônio, falando que o matrimônio era importante, que não era assim, né? Mas se perdeu essa obra, tá meio, né? Algumas coisas apareceram, mas a que nós temos completa é essa, né? Sobre a virgindade. E ele exalta essa forma de vida consagrada, né? Ele está falando aqui da vocação das virgens consagradas, que era comum já naquela época, né? Então nós temos, e a primeira forma de vida consagrada que apareceu, né? As virgens. A castidade é humildade. Então ele vai falar, a castidade para existir precisa ter humildade. Sem humildade, porque senão a gente fica assim, eu não casei, eu sou melhor que vocês, porque eu estou mais perto de Deus. Porque tem uma concepção assim ainda na vida religiosa. Então Santo Agostinho diria, ixi, mau sinal, está cheirando mal, né? É outra coisa, né? A humildade que permite o amor, né? Então aí tem essa obra de Santa Virginitate, não significa fugir do matrimônio, né? Senão, todo o contrário, é uma fecundidade espiritual. O que significa isso? Não sermos estéreis, né? O religioso, a religiosa, a mulher principalmente, né? Que o dom da maternidade sempre para a mulher é muito mais significativo, para o homem tem outros aspectos na psicologia, né? Mas esse não ter filhos do seu ventre, né? E aí Santo Agostinho vai citar Nossa Senhora, vai dizer, mas ela engendrou não só o Filho de Deus, né? O mais significativo para ela não foi o parto do menino Jesus. O mais significativo para ela foi o parto dele no seu coração, né? Então é isso que ele queria dizer. Porque aí tinha uma pergunta assim, e se a pessoa já teve relação, né? E aí é uma pergunta atual, tá? Se a pessoa teve relação sexual, mas descobriu depois que tem vocação à vida consagrada, ela pode entrar no convento, no seminário? Acho que sim.
Pode, né? De repente Deus chama. Então, e aí se a pessoa não é mais virgem, como é que a gente vai falar da virgindade como dom? Né? Aí Santo Agostinho defende, ele é um bom advogado, ele vai falar assim, a outra é importante, hein? A virgindade do corpo também é muito importante, na teologia daquela época então, muito mais. Né? Mas Santo Agostinho vai falar assim, tem uma muito importante, que é a virgindade do coração. Né? E aí ele faz toda uma teologia muito bonita. E vai falar que para então viver essa fecundidade é preciso do remédio para combater às vezes alguns vícios, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus aparece como medicina, né? Como realmente um remédio, um conforto no momento de dificuldade. E aí nós vimos, né, os 3 na fornalha ardente, né? O rei Nabucodonosor era bem brabo, né? E diz que naquele dia ele ficou com tanta raiva que ele pediu para colocar o fogo 7 vezes mais forte do que o normal, né? E aí no fim queimou foi os funcionários dele, né? Que foram lá acender o fogo e os jovens ficaram intactos, né? Louvando a Deus. Então Santo Agostinho vai pegar esse texto e vai falar assim: o fogo abrasa os funcionários e não os jovens. Não abrasar-se com as chamas do mundo. Então aí Santo Agostinho vai comparar esse texto com os desejos, os apetites sexuais, né? E muito interessante, né? Como fogo, né? Ainda assim, parece que ainda é uma imagem, talvez aí o Jung poderia explicar mais, né? Mas é uma imagem que ainda está entre nós, né? O fogo da paixão, né? Uma coisa assim, meia ardente. Então Santo Agostinho vai pegar essa imagem, vai falar da importância da oração e o clamor de Deus, né? Porque os jovens davam glória a Deus no meio da fornalha. Então esse fogo não atingia, né? Porque eles estavam louvando a Deus. Então, da mesma maneira, o religioso ou a religiosa que vive a castidade deve estar em contato com Deus sempre, louvando, agradecendo, pedindo a sua misericórdia, e assim essa chama pode até chegar perto, mas não queima, né? É bonita essa imagem dele, muito interessante. E aí vai ter uma calúnia, né? Eu vou trazer as fofocas de Santo Agostinho para nós também. Então, tinha uma calúnia quando ele ia ser nomeado bispo, né? E aí apareceram lá e falaram assim: olha, eu não sei não, esse Agostinho é meio perigoso, né? Que ele teve uma vida meio, né? Nós falamos da virgindade antes, tudo que Santo Agostinho não tinha sido, né? Na sua vida errante. Então, aqui aparece uma calúnia dizendo que ele tinha, né? Eu não sei muito bem a história como é assim exata, mas era assim: ele parece que recebeu de uma mulher um pão, né? Uma espécie de pão, um pãozinho que estava meio que enfeitiçado, né? E aí então fala que Santo Agostinho era um pouco meio bruxo aí, né? Então, na verdade, ele um pouco desse pão ele distribuía, não sei muito bem se ele distribuiu ou se ele recebeu, aí que não estava claro no texto que eu li, né? Mas era assim, uma coisa meio embruxada, é a palavra em português? Em espanhol é embruxada. É enfeitiçado, obrigado, né? Tá vendo? Aqui também é cultura. Então, falou Santo Agostinho é meio estranho, né? E aí ele teve que se defender, né? Falar, não tem nada a ver, né? E aí então provou a sua inocência e foi aclamado bispo, né? Esse é o processo por trás jurídico. Porque nas confissões vocês viram que ele é nomeado bispo, ele chora, aquela novelinha mais assim, né, emotiva. Mas tem um processo por trás, uma crítica, né? Não é tão simples assim quanto parece, né? E a prudência no trato com as mulheres vai ser algo que ele vai retomar muito no livro da regra, né? Ele vai então usar muito essa imagem, né? Esse preceito. Se fala assim, freis, se vocês saírem na rua, né? Não vão sozinhos não, sempre acompanhado, porque um cuida do outro, né? E aí se um olhar para a mulher que está passando, você dá um cutucão e fala, opa, volta para cá, né? Então ele é muito sábio, né? Muito prática. A regra de Santo Agostinho é muito prática. É uma regra muito cotidiana. Por isso foi adotada por muitas famílias religiosas, né? Porque é muito simples, são coisas de verdade que acontecem no dia a dia. E ele então pega aí, né? Vai falar assim, cuidado, prudência no trato com as mulheres. A mulher sempre na Idade Média, e nós estamos num contexto, né? A mulher é vista como um perigo. É ela que leva o homem a pecar, né? Então, ainda hoje um pouquinho, tá? Tô brincando, hein? Pelo amor de Deus.
Vamos para a terceira imagem. Tá? Nós temos mais 4 ainda. Vamos terminar essa em 5 minutinhos? Depois as mulheres vão me bater lá fora. É que vocês são importantes, né? Teologia sobre mulheres aí. Daniel na cova dos leões. Outra imagem, também sobre a castidade. Vocês vêem, Santo Agostinho estava lutando bastante com a castidade, né? Essa imagem que ele traz é bem forte. Fogo, agora leão, né? Significa que ele era ardente nas paixões. Mas muito de acordo com nossa época também. Para vocês verem como é atual, né? O pensamento de Agostinho. Então nós temos a imagem de Daniel na cova dos leões, né? O mesmo livro. Vamos ler junto esse texto do documento Vita Consecrata? As pessoas consagradas com várias iniciativas espirituais, como escola de oração, retiros e recolhões espirituais, jornada de deserto, escuta e direção espiritual. Deste modo, é facilitado o progresso da oração às pessoas que poderão depois realizar o melhor discernimento da vontade de Deus sobre elas próprias e decidir-se por profissões corajosas, às vezes heróicas, exigidas pela fé. Então, para ser muito bom no apostolado, o que nós precisamos ter primeiro? Uma forte amizade com Deus, a vida de oração, né? Então, sem a oração, o nosso apostolado se torna infrutífero. Depois nós vamos ver. O profeta Daniel, então, 7 dias na cova dos leões, né? 7 dias. O 7 é realmente um ciclo de cura, né? Um pouco de cultura, né? O número 7 tem uns... Quantos são os sacramentos? 7, né? Então, mostra toda a totalidade bíblica, né? O 7 na Bíblia é como a totalidade da graça, né? Nesse caso. E também, quantos dias vocês tomam antibiótico? 7, né? É um ciclo de cura, né? Então, para vocês verem que interessante, né? Então, ele passa 7 dias na cova, é muito tempo, né? Na Bíblia significa assim, não existe mais sofrimento por esse homem, né? Tá no máximo aí. Então, um homem com desejos espirituais, segundo Santo Agostinho. Daniel, nós estamos falando do profeta Daniel. Leões. Quem são os leões, então? Em sintonia com aquela mesma outra, né? Da outra imagem que também era do livro de Daniel. Desejos mundanos que devoram, né? Os leões aí que estão dentro de nós, né? Às vezes a gente acha que está fora, mas eles estão mais dentro. Colocar a esperança em quem? Em Deus. Então é uma maneira de combater esses leões. Eu vou passando porque senão a gente não chega ao final. Daniel é um homem casto para Santo Agostinho. Todo mundo vai falar, esse é um homem de desejo celestial, um homem casto, que vive realmente aquelas inclinações mais transcendentais, né? E ele vai falar, aí vem, aqui eu vou pular já, né? Que são só os elementos de... O tratar nos mosteiros agostinianos com as mulheres, apesar dele ter dito aquilo lá, né, de andar na rua, cuidado, né, e de se alguém receber um presente de uma mulher, cuidado, tem que mostrar para o superior da comunidade, né, para evitar todas as outras ocasiões, né. E aí ele vai na própria regra aparece um cuidado também na relação com a mulher, apesar de ter esse olhar impuro, que na verdade o olhar impuro vem de quem? Vem do monge que está andando na rua, não é dela, né? Oi? Do monge desejante. Isso, do monge. É ele que está com o olhar impuro, segundo a regra de Santo Agostinho. Então, nós, os freiras, né? Poderia ser o homem para as mulheres aí, né? Então, o desejo impuro está em mim. Não? Então, ele fala, cuidado com os olhos que estão desejando, né? E aí aparece o trato natural com as mulheres. Santo Agostinho também é uma pessoa de trato, né? Ele é muito sociável. Né? E depois aparece em outros momentos, né? Olha o tanto bem que ele fala da Virgem Maria, né? Tem um carinho também especial. Então não existe, tá? É um pouquinho machista a teologia, mas nós não podemos comparar com os padrões de hoje. É um contexto, uma época diferente do nosso. Então ele vai falar do trato com as mulheres com naturalidade, né? Então o monge, ele pode conversar com as mulheres. O problema está na intenção dele.
se ele está nessa amizade por algo mais. E aí tem que tomar cuidado, né? Então ele vai falar, não fixar o olhar, né? Tentar não olhar para não desejar mais, né? Então tirar os olhos dos monges, né? E aí o pecado na verdade está aqui, né? Para ele desejar e ser desejado por elas, porque também tem monge, né? E já acontecia lá no tempo de Santo Agostinho, ou monja, né? Ou freira, que na verdade é muito sexual, né? Muito sexy, quer, né? E aí acaba, né, se aproveitando do ministério para atrair alguns interesses aí, né? Tem uns caos aí, mas eu não vou entrar em detalhe não, porque senão ia ficar um pouco chato, né? Mas acontece. Então, os desejos impuros quebram a castidade, né? O tema aqui está onde nós colocamos o desejo, né? É a educação dos desejos, né? Do sentido. E aí vamos lá. Vamos terminando que a gente vai ter agora a torta da tia Clara esperando todo mundo lá, né? Um olhar impuro vai denunciar o quê? Um coração. Se nós estamos falando do desejo, né? Então, se está olhando com um certo desejo, está mostrando que lá dentro não está muito bem. O coração está impuro também. Então, aí os seminaristas podem ficar bem atentos, tá? Leões, não só os seminaristas. Nossas próprias mentiras e auto-enganos, né? Que estão nos rodeando. Olha que legal a imagem, né? E eu gostei desse quadro aqui, né? Do desenho, não sei se dá para ver aí o fundo, né? Mas realmente os leões estão rodeando a figura humana, né? Estão dando voltas, dançando aí, né? É com um movimento realmente de desejos, né? Que estão... Gostei muito. A oração afasta, né? A oração vai ser o exercício do amor contra todo o self, né? Nós estamos na geração self, nós padres e freiras caímos também, né? Mas o self é o eu, né? Eu tiro foto de mim mesmo, né? No lugar de tirar da paisagem, vamos dizer assim. Então, um pouco levando para esse lado aqui, né? A oração quebra esse egoísmo e permite amar mais, porque eu experimento esse amor de Deus e me faz então buscar. E aí aparece frases de Santo Agostinho, regressar ao coração, o próprio Tarde Te Amei, que vocês conhecem, né? Que é ardente, né? É realmente ali que ele está mostrando a sua afetividade mais bonita, né? Quando essa afetividade é integrada, ela sai numa oração tão bela, tão profunda, né? Quando a gente integra aqueles maus desejos vão sendo integrados, a vida vai se ajustando. E Santo Agostinho é um exemplo claro, né? Então, a oração afasta os leões. E aí Ambrósio é um exemplo de um homem que vive a castidade. Para Santo Agostinho, uma referência. Ambrósio, né? O bispo, vocês lembram dele? Sim, né? Então, os religiosos devem ter boa fama também. Santo Agostinho vai insistir muito, né? Cuidado. No fim, hoje, se Santo Agostinho tivesse aqui, ele diria assim, cuidado, vocês, não só vocês estão representando uma instituição de alguma maneira, né? Então, cuidado com a má fama por aí, ficar dando em prato cheio, né? Algumas coisas que gere certa polêmica, um pouco cuidar da imagem pessoal também, né? Daquilo que eu transmito enquanto religioso. Vocês veem que é bem atual Santo Agostinho, né? O religioso, a alegria, e aqui o Papa Francisco falou bastante no ano da vida consagrada, né? Importante a alegria, porque o gozo do religioso deve estar em Cristo, a alegria de seguir a Cristo, não uma tormenta, né? Ai, porque a cruz é muito pesada, não aguento levar a castidade, se eu estou todo dia chorando por causa da castidade, então São Paulo diz, né? Quem abrasa que se casa, né? Sempre no espanhol, cartazes de propaganda vocacional, né? É a imagem do barro e do oleiro, né? Aí ele vai falar da obediência, vai pegar essa imagem então, né, para falar do valor da obediência. Vamos ler junto o texto do Magistério sobre a obediência dos consagrados? A obediência praticada, a imitação de Cristo, cujo alimento era fazer a vontade do Pai, manifesta a graça libertadora de uma dependência filial e não servil, rica de sentido de responsabilidade e animada pela confiança recíproca, que é reflexo na história da amorosa correspondência das três pessoas divinas.
Então a gente vê que o valor da obediência, já para o magistério da igreja, né, toda a teologia da vida consagrada, é uma atitude não de prender, de que eu devo obedecer ao meu superior, vou ser oprimido. Não, é todo o contrário, é uma atitude de abertura, né, de liberdade. Talvez hoje um dos votos mais difíceis também seja a obediência pelo tema da autonomia, muito divulgado em todo lugar. Hoje o tema da autonomia é o carro-chefe de tudo, né? Eu sou bom, eu faço o que eu quero, né? E ter alguém que eu devo obedecer dói bastante. Vocês estão vendo bastante nas discussões aí, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falar, o aborto, por exemplo, né? Aparece aí alguém falando, quando a igreja diz não, nós somos contra o aborto, e todo mundo vira casaca, né? Mas a dificuldade de obedecer, né? A dificuldade de... claro que nós também não vamos tragar tudo de qualquer maneira, né? Mas a obediência religiosa aqui, né, é um valor importante, né? É uma atitude parecida a de Jesus, que obedecia ao Pai, né? Então, algumas vasilhas, o que acontece? Santo Agostinho vai pegar a imagem então das vasilhas, ele diz, ainda que o oleiro seja muito bom, carinhoso, coloque seu cuidado para fazer as vasilhas, algumas quando coloca no forno, explode, né? Então, olha que bonita a imagem, né? Ele é bem didático, Santo Agostinho. Então, ele pega essa imagem para falar então do quê? De que os justos... né? Justo na Sagrada Escritura, vocês lembram? São José era um homem justo. Por quê? Porque obedecia a palavra de Deus, né? Ele seguia os preceitos de Deus. Então, o homem justo não explode, né? É aquele que, na verdade, não tem soberba no seu coração. Aquele que obedece, né? Que é humilde não só com relação ao superior, mas com aquilo que Deus quer dele, né? Porque a obediência em primeiro lugar, vem de Deus. A obediência vai ser como esse forno. Então, é fácil, o forno queima, né? Então, dói, obedecer às vezes é difícil e é um processo que é preciso ser digerido muitas vezes. E às vezes são bem difíceis de tragar, né? Quando o religioso, por exemplo, é enviado a um lugar que ele não gosta, não queria ir, não tem certa afinidade ali, mas o superior manda, né? Manda, entenda o sentido de mandar aqui, tá? Porque hoje não existe muito isso de imposto. E eu acho que aqui está talvez um dos defeitos hoje, que é tão perigosa a obediência, todo mundo tem medo, que o superior já fica com medo de falar para o religioso, eu preciso de você lá. Que aí vira um escândalo, porque aí não sei o que, né? Eu não sou superior, graças a Deus, né? Mas eu vejo assim, é muito difícil, é uma missão muito difícil. Não é questão de status mais, já foi. Hoje ninguém mais quer ser superior, porque tomar decisões implica muito, né? E nós, cada vez, nossa educação vai contribuindo mais para procrastinar as decisões, ou seja, ninguém é muito decidido, né? E aí há mais insegurança na sociedade, né? Então é mais difícil também uma figura de autoridade, no sentido de, né, da vida religiosa, estou falando, mas não só na vida religiosa. Então aqui nós temos o que Santo Agostinho vai falar. É importante, né, escutar a Deus nas mediações humanas. Aí os superiores, a igreja, o bispo, né? É uma mediação humana de Deus, né? Assim nós confiamos. A liberdade não é então libertinagem, é tudo o contrário, né? Não é fazer o que eu quero. Para Santo Agostinho, a liberdade é fazer a vontade de Deus. Então, o valor da humildade vai aparecer, né, como o barro realmente que se deixa modelar. E os superiores, aí vai aparecer da regra de Santo Agostinho, devem ser queridos e não temidos. Olha que bonito, né? O superior a gente deve querer, ele deve ganhar a confiança dos súditos porque ele ama, porque ele cuida, porque ele realmente é um pai, né? Santo Agostinho é muito parecido à imagem de um pai de família. É quem cuida, quem corrige, né? A superiora também, né? Por isso a gente fala na vida religiosa a madre superiora, né? A madre realmente é uma mãe que deve cuidar, né, daqueles que estão encarregados a ela. E aí então aparece
os superiores que precisam corrigir também, não só esse lado afetivo, né? Mas tem que corrigir, puxar a orelha, e às vezes dói mais para ele do que para a pessoa, né? E aí ele tem outra imagem muito interessante, da imagem da vida em comunidade. Ele observa no porto de Hipona que os barquinhos que estavam lá amarrados, né, no cais, então quando vinha a tempestade, o que acontecia? Se eles estavam muito perto, eles batiam. E se a onda era muito forte, chegava a quebrar alguns desses barquinhos, né? Quando eles se batiam, chocavam entre eles. Ele diz, a vida comunitária é mais ou menos assim. Vem uma onda muito forte, a gente dá, né? Mas se vem uma muito, muito forte, é perigoso a gente se arrebentar, né? Então ele diz assim, na vida comunitária é um pouco isso. Então é preciso tomar muito cuidado para que no momento das tormentas a gente não se arrebente, né? Na briga, vamos falar assim claramente, quando a gente está um pegando no pé do outro, se a gente está numa discussão muito forte, ninguém cede, vai chocar de tal maneira, e se isso vai crescendo, vai levar a um rompimento, uma quebra da amizade, quebra dos laços, né? Como o barquinho lá de Hipona, do porto, né? Bonita a imagem também. Quem ocupa o posto mais alto tem mais perigo de cair. E quem está mais em cima, quando cai, se esborracha mais, né? É a lei da física. Então, os monges preguiçosos de Cartago. Esses aqui é aqueles que eu falei no começo, né? Fala assim, não, nós queremos ficar na capela o dia inteiro, com o ar-condicionado ligado, né? Aqui, e se puder trazer a comida aqui na capela também, para não precisar sair até o refeitório, que eu tenho que caminhar, né? Então eles eram muito preguiçosos, só queriam o bem bom da vida consagrada. Aí Santo Agostinho vai dizer, não senhor, a vida consagrada é importante o ócio santo, que é esse descanso, né? Mas também é preciso colocar a nossa vida ao serviço. Santo Agostinho é um homem de eclesialidade, tem que sair, tem que ajudar, tem que trabalhar sim, né? Então ele vai ser muito bravo com quem também, inclusive na regra, já vou passar para o próximo. Na regra ele diz, até os doentes nós temos que tomar cuidado, porque uma coisa é ficar doente, aí você tem um trato especial na comunidade, pode ficar no quarto, a gente vai levar sopinha lá na cama, né? Imagina uma comunidade agostiniana aí, com doente, a gente leva o remedinho lá, fala, toma meu filho, vamos lá, te levo no médico. Mas tem alguém que se aproveita da situação, porque aí fica doentinho, todo mundo fica mais sensível com ele, né? E aí ele vai falar assim, agora sim, eu achei o meu. Então começa a ficar da dor de cabeça para dor no braço, da dor no braço para dor no pé, né? E nunca se cura. Aí Santo Agostinho vai falar assim, quando ficar boa a saúde, volte ao seu trabalho normal, né? Não tem muita frescura, não. Então, Santo Agostinho vai falar, não se aproveitem da situação. Não com essas palavras, né? Santo Agostinho é um pouco mais categórico do que eu. Os pássaros do céu, outra imagem, né? A pobreza. Lembram dos pássaros do céu? Que Jesus fala? Isso, né? Aí aparece o que é a disponibilidade, né? Santo Agostinho vai pegar essa imagem para falar da pobreza. Documento, vou passar, tá bom? Porque senão a gente não vai terminar ainda. Faltam 3 imagens, né? 3 ou 4. A pobreza, então, na vida religiosa. Quem que ele vai pegar como referência? O Antônio Abade. O que aconteceu na história de Santo? Vocês conhecem a história de Santo Antônio Abade? Ele era rico, tinha os bens, e aí ele sentiu... Na homilia, né? O padre falou assim, aquela parte do evangelho, pega teus bens, vende e dá aos pobres. E aí ele sentiu alguma coisa lá dentro. E aí o padre voltou a insistir, ele falou, será que é comigo? Insistiu outra vez, ele falou, sou eu. Aí ele vendeu todos os bens, e os pais tinham morrido, né? Ele ficou com a herança, vendeu os bens, só que deixou uma parte reservada porque ele tinha uma irmã menor, né? E ele precisava cuidar da irmã, não ia deixar ela passando fome, né? Ele era padre, frei, e a irmã ia ficar lá sozinha. Então ele pega uma parte da herança, dá para ela se viver, né? Sua vida, e a parte dele, então, ele desfaz e vai para a vida conventual, né? E é uma vida de deserto, não chega nem perto, né? Vocês imaginem assim um São Francisco intenso, Santo Antônio Abade, né? Até mais exigente em algumas coisas que São Francisco. Então, os religiosos são pequenos passarinhos, né? Ele vai dizer, a pobreza é só para pegar a imagem que ele usa, né? A pobreza é não ter e não querer ter, que eu também posso não ter, mas estar desejando ficar, né?
Ai, olho para aquele que tem e fico, nossa, né? Um carrão desse ia bem para pastoral vocacional, né? Não é só o desejo, tem que tomar cuidado com o desejo. Vocês veem que Santo Agostinho é muito insistente no tema dos desejos. A Lúcia fala paixões, né? Realmente são aquilo que vai nos aprisionando. Se nós queremos viver uma vida de seguimento a Cristo, é a liberdade, é estar livre para a missão, para a afetividade, né? E a pobreza aparece também nesse sentido, né? A disponibilidade do coração. Porque a nossa maior riqueza, vai dizer Santo Agostinho depois, é Deus. Ele que deve ocupar o nosso... É nele que nós devemos centrar os nossos desejos, né? Então não é só renunciar aos bens, é dar testemunho de Cristo e de que a vida é passageira. O religioso está preocupado com o céu, não está preocupado com as coisas da terra. O religioso, entendam, né? O ideal de religioso, né? Nós estamos sempre falando de ideais. Ninguém tem todos esses valores. Claro, alguém tem, né? Os santos. Mas é um valor a ser seguido, sempre é muito alto. Então a gente tem que ir buscando nessa perfeição. Então, aí aparece a vida como passageira. Nós buscamos o eterno, né? O céu. A ética do uti e do frui, né? Que é um pouco uso e fruto. Nós temos os bens, mas para usar, né? Dentro da finalidade, sem me apegar, né? Eu preciso desse microfone para todo mundo me ouvir. E esse microfone tem um preço. Talvez esse aqui é bem ruinzinho, mas poderia comprar um para ficar melhor ainda se o salão fosse maior, que não dê defeito, né? Não precisa ficar trocando cabo. Então aí a gente vai gastar, porque é em benefício do uso. Mas uma coisa é se apoderar das coisas, né? Depois nós vamos falar de uma coisa que tinha no convento de Santo Agostinho na parte da fofoca, tá? Então vocês aguardem, que essa é bem legal. Então nós somos administradores, não donos, né? Nós administramos. Quem é o dono da riqueza é de Deus, né? Pobre de espírito, é muito bonito. A gente diz, não, quando a gente fala do voto de pobreza, é pobreza de espírito. Talvez porque a gente não é tão pobre assim, né? Então a gente projeta um pouco no ideal. Santo Agostinho vai dizer, não senhor, não é só de espírito não, material também, né? Ele é bem as duas coisas, né? Então às vezes a gente se esconde nesse discurso, é bom ser pobre de espírito. Não, tem que ser pobre. Pobre de marré, como diz na minha terra, né? Então, melhor necessitar pouco que ter muito. Essa frase é de Sêneca, filósofo, mas ele usa na regra, Santo Agostinho. E é verdade, é um preceito importante. É melhor a gente passar um pouquinho de fome do que comer demais e ficar gordo, igual o Frei Danilo, né? Então, é um pouquinho se privar, né? Em benefício de algo, né? Então, é melhor, né? O sentimento é muito mais... Vocês vão entender a frase. É melhor eu necessitar um pouquinho do que sobrar e ir para o inferno. É isso que ele quer dizer, né? Não que os pobres, tem muito pobre mais pecador que os ricos, mas deixa quieto, né? Então, o cuidado das coisas comuns é algo importante, viu, seminaristas? Então, sala de informática, refeitório da comunidade, né? Tudo isso nós precisamos cuidar. Às vezes a gente acha que vem tudo pronto. Eu chego aqui e tem um carro da garagem, né? Falo, esse é o Frei Danilo, tá? Que o Frei Luiz me entrega a chave e fala, esse aqui é o carro da pastoral vocacional para você usar. Então eu vou estacionar em qualquer lugar, eu vou sair raspando nos postes, né? Que é o que alguma vez tem passado comigo, né? Dá-lhe multa para todo lado. Então, não cuidar do que é comum, é nosso. Fala assim, depois a ordem vai suprir esse gasto. Não, é nossa família, é nossa casa, né? Os nossos bens são nossos bens. Então, colher de... Aqui vem a fofoca, hein? No mosteiro de Santo Agostinho, vocês sabiam que a colher deles comer era de prata. Como é que alguém fala tanto de pobreza e vem com... Na casa de vocês tem colher de prata? Na minha não tem, não. Nosso seminário ainda não, né, Frei? Pode providenciar, viu? O senhor quer ser agostiniano? Então, olha. Por quê? Agora entra o porquê. Santo Agostinho é muito inteligente. Ele falou assim... E recebia muito hóspede na casa, né? Ele falou assim, o tipo de colher que tinha na época era de madeira ou de mármore, tá? Então, madeira, mármore era um pouco assim, mas madeira, o que acontece? Vocês imaginam, a colher de pau vai virando uma nhaca, né? Imagina todo mundo comendo daquela colher. Você pode lavar com água sanitária que vai ficar lá alguma coisa, né? Então,
Por questões de higiene, olha que interessante, né? Ele falou, a gente vai gastar um pouquinho mais nas nossas colheres aí, né? Nos talheres. Então, é interessante essa questão da higiene. E outra é também a questão da beleza. Porque para ele o refeitório é um lugar muito importante para a comunidade. E é ali que a gente vive a nossa partilha, né? Também na capela, mas o refeitório é um pouco o lugar que a gente mais, né, tá. Então ele falou, a beleza, olhando esse objeto, nós podemos chegar a uma beleza maior que a de Deus, né? Um pouco assim mais filosófico. Mas ele é interessante, principalmente esse tema da higiene. Porque a outra era frágil, quebrava, aí tinha que comprar outra, vai, quebra, compra outra, quebra, né? E acabava gastando mais do que fazer uma inversão na colher boa de prata. Interessante, né? Então dá uma perspectiva bem legal do voto de pobreza também. Às vezes tem gente que é econômica e quer comprar o pior para todo mundo, né? Da comunidade, os religiosos me entendem. Não, tem que comprar, não é fazer luxo, mas buscar uma coisa que vai durar também, né? Não vou comprar... Deixa quieto, eu ia dar um exemplo. Pode ser muito pessoal. O Frei Luiz está aqui, né? Vou me comportar hoje. Os monges, vocês me ajudam no horário, tem 5 minutos, gente. Os monges de Cartago, então, não queriam trabalhar, já falei deles. As bodas de ordenação sacerdotal de Santo Agostinho, quando ele fazia aniversário, ó, dia 28 é meu aniversário de padre, vocês podem me convidar para comer. Mas Santo Agostinho fazia o contrário, ele que convidava, né? Então ele convidava quem? Não os bispos lá, ele convidava os pobres. Quem fez alguma coisa parecida? O Papa Francisco, né? Olha aí, Santo Agostinho inspirou aí, não sei se ele leu Santo Agostinho, mas acho que é o Espírito Santo trabalhando aí. Então, o que acontece, né? Ele dava essa comida aos pobres, né? E ele fala assim, na verdade eu sou mais mendigo que eles, porque sou eu que necessito deles para minha salvação, né? Então, olha que bonito, eu sou mendigo com os mendigos, né? Eu também sou pobre, mendigo do Posídio, né, que é o primeiro biógrafo de Santo Agostinho e amigo, diz que Santo Agostinho era pobre, tanto no vestir quanto no calçar. Se alguém dava algo bom também, dava um presente bom para ele, porque ele era alguém importante, ele dizia para a pessoa, tudo bem, eu vou vender, tá? E vou dar para os pobres. E aí ele vendia e repassava o que ele obtinha dessa quantia, ele passava para... principalmente para os escravos, tá? Porque na época dele tinham escravos. E aí então ele, para libertar os escravos da sua diocese, ele fez algumas inversões. Por exemplo, uma outra coisa que ele fez foi renunciar a esse tal de birros aqui, que é uma capa de bispo, uma roupa que o bispo tinha... como eu digo, ele podia usar no inverno, né? Podia comprar essa roupa ou ganhar, mas ele renunciou a isso, porque parecia um pouquinho ostentar, né? E aí aparece o mosteiro aberto aos pobres, ele sempre foi muito aberto, né? Não aparece tanto isso de Santo Agostinho por aí, mas é muito interessante a teologia dele nesse sentido. E aí o Xenodóquium, né? Que ele se inspira em Santo Ambrósio. Santo Ambrósio tinha uma espécie de refeitório social lá, né? Então dava de comer aos pobres e tal. Santo Agostinho pegou essa ideia e construiu aí esse espaço então na Basílica de Hipona para os pobres. Quem fez algo assim, colocou um chuveirinho lá fora? Papa Francisco, né? Olha só. Então, aí também vende os cálices sagrados para resgatar os escravos, né? Manda fundir os cálices para resgatar os fiéis dele que estão presos na escravidão, né? Que testemunho. Então, aí tem um vocacionado, uma fofoca de Santo Agostinho, né? Então, sou promotor vocacional, apareceu um vocacionado lá rico, né? Os meus não são tão ricos assim, não, mas tudo bem, né? De espírito, sim. Então, chega o vocacionado rico, mas podre de rico, com uma herança boa, e aí Santo Agostinho diz, agora você vai ter que renunciar a esses bens. E aí ele diz, mas eu não tenho com quem deixar. Estou inventando um pouco, tá? Novelando um pouco. E aí então Santo Agostinho diz, já sei, então você não tem para quem dar, vamos dar para os pobres, vamos construir então esse espaço na Basílica de Hipona. E aí constrói esse cenodóquium, né? Esse espaço aí. Ele se chamava o vocacionado Lepório. Se alguém quiser dar nome pro filho e não sabe, tá aí, Lepório.
Às vezes... É inevitável. Senão vocês dormem, eu também. E aí nós temos as visitas aos monastérios. Então ele vai conhecer, quando ele se encanta com a vida religiosa, ele vai conhecer vários monastérios. O que chamava a atenção dele na vida religiosa? A penitência que sofriam lá. Tinha gente que ficava até 3 dias sem comer. Penitência mesmo. Depois outra coisa, trabalho manual. Lembra dos monges lá preguiçosos, né? Todo o contrário. Esse trabalho manual e também ajuda aos necessitados. A caridade então vai sustentar tudo. Vamos para outra imagem. O jumentinho de Deus, né? O que o jumentinho faz? No domingo de Ramos, conduz Jesus. Quem brilha é Jesus. O jumentinho é só para levar, né? Olha só, ele vai pegar aí para falar do apostolado, né? Então vou pular o texto. Querem tirar foto, né? A gente tem 2 imagens de 2 minutos. Será que eu consigo em um? Se eu não fizer minhas piadinhas, a gente consegue. Então... Vamos lá. Depois eu posso passar para a Augusta, e aí ela manda para vocês. O religioso como jumento de Deus. Monges com sentido eclesial. Sabe que os monges de Santo Agostinho são os primeiros na história da vida consagrada a se ordenarem sacerdotes. Antes o monge era monge. Com Santo Agostinho havia uma necessidade de clero. E aí então Santo Agostinho diz: opa, podemos abrir a possibilidade de alguns desses monges, desses freis, serem também padres. E aqui estamos a maioria, né? Hoje as ordens agostinianas masculinas todas são clericais, né? A maioria, pelo menos, eu não conheço uma que seja. Nós temos só os freis, né? Vocês lembram do Frei Sebastião, por exemplo, né? É só o irmão Geraldo, né? Então não eram padres, mas esse não padre é o ideal da vida religiosa. Nós não nascemos para ser padre. A nossa vocação mais importante é ser frei religioso. Mas aí há uma necessidade no clero, né? Imagina, ainda que nós somos pouquinhos aqui em Queluz, já dá uma ajuda na igreja local, né? Na igreja de Cristo. Então essa ideia de eclesialidade, nós precisamos sair também em missão, se está precisando, por que não, né? Então Santo Agostinho faz essa interferência, e essa é histórica, tá? É uma das coisas mais importantes da teologia de Santo Agostinho da vida consagrada, é essa união do monge com o padre, tá? A humildade no apostolado, né? A função é levar a Cristo, a centralidade de Cristo. Aí tem os maus pastores, né? Que só tinha lá na época de Santo Agostinho. Graças a Deus agora nós somos todos muito bons, né? Então, os maus pastores são aqueles que derrubam Jesus e sobem em cima dele para ser conduzido. É o contrário do burrinho. É Jesus quem leva eles, para eles aparecerem nos holofotes. Então... aí a coerência de vida, ele vai estar Ambrósio, não deixar a oração, né? O apostolado não pode ser substituído pela oração. Hoje eu pequei, né? Não fui na oração, né, Frei Luiz? Porque eu estava preparando a palestra, tá vendo? Então a gente também não está tão ajustado assim, né? Então, o mais importante é a oração de comunidade, a vivência, né? A vida religiosa, uma das características é a vida em comunidade, fraternidade, né? Vamos ler esse aqui porque é bem interessante sobre o magistério, né? Sobre a vida consagrada. A igreja confia às comunidades de vida consagrada a missão particular de fazerem crescer a espiritualidade da comunhão, primeiro no seu seio e depois na própria comunidade eclesial e para além dos seus confins, iniciando ou retomando incessantemente o diálogo da caridade, sobretudo nos lugares onde o mundo de hoje aparece dilacerado pelo ódio étnico ou por loucuras homicidas. Olha, então é da comunidade que a gente vai para a missão. A missão começa em casa, na minha comunidade. Tem frei que é muito bonzinho lá fora, né? De outras congregações, não das nossas, tá? Muito bom som lá fora, nossa, querido, amado. Mas dentro da comunidade, vai morar junto, né? Então, é um pouco isso, Santo Agostinho vai falar disso. A vida comunitária é essencial.
Não existe vida religiosa sem vida comunitária. Pode ter algumas experiências onde não temos número. Então está aparecendo uma coisa muito interessante no mundo, que são os carismas compartilhados. Já existem comunidades mistas, onde vivem um agostiniano, não sei se ainda tem, mas vamos imaginar assim, um agostiniano, um franciscano, uma carmelita, né? Todos na mesma comunidade, compartilhando uma missão. Principalmente na África, nos lugares de mais dificuldade. Tem inclusive voluntários de várias congregações que vão para esse país, e a experiência é muito rica. Eu já ouvi algum testemunho quando eu estava na faculdade, né? A missão compartilhada também com os leigos, né? Quem une é Deus. Quem então leva a comunidade? Deus, é dom. Em Deus, né? Santo Agostinho vai bater bastante nessa tecla. A comunidade está para Deus, caminhando para Deus. Não é que a gente esteja aqui muito bem, eu gosto muito de estar aqui onde eu estou. Se eu não estou indo para Deus, eu estou fazendo errado. Então a comunidade deve ir junta, caminhar junta. A comunidade é peregrina para Santo Agostinho, sempre para Deus. Tudo que nós fazemos deve ser remetido a Deus. A comunidade como templo de Deus, a comunidade tão sagrada que ele diz que ela é templo de Deus. Deus vive ali, né? Deus está na comunidade como está na capela. É isso que ele quer dizer, né? Então, a carta 22 é uma carta que ele manda, né? Há uma rivalidade entre os clérigos, que só acontecia naquela época, né? Porque esse daí estudou em Roma, aquele lá não, aí esse aqui fica com inveja, aí fica bicudo, né? Então, tinha essas coisinhas lá. E aí, Santo Agostinho vai, então, chamar eles numa carta e vai escrever: olha, não é por aí, vocês estão entendendo errado. Se o irmão se sobressai na missão, é bom para a comunidade, né? Então, mas ele deve também exercer humildade, porque aquilo que ele recebeu é dom, né? Então ele vai usar aí um argumento para os dois, né? Vamos dizer, para conciliar. É importante não ficar com inveja do irmão, senão alegrar das alegrias do irmão e sofrer com o irmão quando as coisas não vão tão bem. Então, o refeitório agostiniano, fofoquinha agostiniana, tinha uma placa, e é verdade, tinha uma placa no refeitório bem grande, escrito assim. Que vocês lembram que eu falei que na comunidade, no mosteiro agostiniano, ia muita gente, hospedagem, né? De hospedagem. E aí então tinha uma placa enorme lá, dizendo assim: se você senta nessa mesa e mastiga a vida do irmão, o que significa? Falar mal, fofocar do irmão que não está, é melhor você se levantar e ir embora, porque você não é digno de sentar nessa mesa. Estava bem grande no refeitório. E tem uma história que foram os bispos lá e começaram, né, a falar, mas foi numa comunidade nossa já, né? Foram os bispos e alguém lembrou, falou assim: você lembra daquela frase de Santo Agostinho? Cortou o assunto, né? Porque realmente, né, às vezes na comunidade é muito perigoso, né, esses bastidores, na conversinha do café, né, fofocar e ruer, né? Ele fala isso, ruer, de ruer como um rato, né? Matar devagar a vida do outro que não tá. Fofoca nos mosteiros. Interessante. Pode colocar aí no refeitório da casa de vocês também. A comunidade, lugar... Depois eu passo a referência, certinho, em latim, se vocês quiserem. Comunidade é lugar de perdão. E aí tem nesse sermão 58 o escorpião e a serpente, que são os irmãos da casa perigosos, né? Venenosos. O escorpião e a serpente são perigosos. Então, Santo Agostinho diz: se eu vou na minha casa e encontro um escorpião embaixo da cama, o que eu faço? Tenho que tirar ele da casa. Ele não diz matar, porque ia ficar meio... Como ele estava comparando com os irmãos, ia ficar meio difícil falar matar. Tem que tirar da comunidade, tem que tirar do convívio da casa. Então, se tem uma serpente ou um escorpião lá embaixo do móvel, a gente tira. Então, se tem um irmão que está envenenando, o correto é afastar. Primeiro vai aparecer a correção fraterna, mas aí se o irmão não corrige, né? Aí vem o tema do perdão também, né? Errar é humano, mas persistir no erro, aí tem que ser expulso da comunidade, diz a regra agostiniana. Expulso. Se o irmão não se corrige, deve ser expulso. A comunidade Corpo de Cristo, né? Ele gosta muito da Eucaristia para falar da comunidade, né? E aí vem uma pregação do ano 419 sobre o lavatório dos pés. E aí ele se lembra da esposa do Cantar dos Cantares. Vocês conhecem o livro do Cantar dos Cantares?
Se algum seminarista ou irmã está apaixonado, não leia, porque vocês vão sair do convento, porque é muito romântico, né? Deixa para ler quando vocês estão assim, muito espirituais, né? O amado Jesus vem. Cântico dos Cânticos, desculpa. Né? Então, ele vai usar, eu coloquei lá, Cantar dos Cantares, é espanhol, né? Desculpa. Dá para ver que eu copiei de algum lugar, né? Então, o que acontece? O esposo bate na porta. Então a mulher diz assim: eu não, ela grita lá da cama dela, eu não posso abrir a porta porque eu já lavei os pés. A prática de lavar os pés, né? Na época de Jesus, inclusive, por isso o lavatório dos pés, lavava os pés e a pessoa, né? Já. O que ela dizia? Eu não quero sujar outra vez o que está ali. O que Santo Agostinho lembra? Num sermão, ele está falando, né, no dia do lavatório dos pés, e ele lembra disso e fala na homilia. E aí ele diz assim: não vai acontecer igual aconteceu com ela, que Jesus nos chama para alguma missão falando: não, eu já estou bem cômodo na vida consagrada, já lavei os pés, já encontrei contigo. E aí não vai para a missão do noivo, né? Jesus que está batendo na porta outra vez, querendo entrar. Então se fecha, né? Ele diz: não vai acontecer isso com vocês, nós devemos nos abrir, né? E não importa, ele diz, se sujar os pés de novo, o próprio esposo vai lavar os pés. Olha que bonito. Quantas vezes for necessário. E aí terminamos um pouquinho. Muito bem, agradeço, tá bom? Desculpa qualquer brincadeira, mas a gente não pode deixar ninguém dormir, senão vocês não me convidam mais. Então, agradecer mais uma vez a Fraternidade, né, que organizou tudo isso aqui, a nossa ordem aqui em Belém, que proporcionou. Esperemos que no próximo ano, né, ou no outro momento, já ter o salão aí de cima bem inaugurado, com ar-condicionado, para mais pessoas, e esse carisma, né, a gente possa ir expandindo o carisma de Santo Agostinho, que é muito atual. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor e Nossa Senhora vos acompanhe. Graças a Deus.